Meus amigos, bom dia. Tem tanta gente aqui, o bom dia foi tão fraco, que eu tenho a impressão que só responderam os desencarnados. Mas eu gostaria de escutar os encarnados também. Meus amigos, bom dia. Bom dia. Muito bom dia a todos, encarnados e aqueles que se encontram no mundo espiritual. Nós temos a alegria de hoje poder falar sobre materialismo, desapego, dificuldades financeiras e a verdadeira riqueza. Vamos utilizar isso para ajudar também no combate à depressão, né? Que eu soube que aqui em Mogi das Cruzes ninguém está passando por esse problema. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre essa questão do desapego à luz da doutrina espírita, que vai nos trazer muitos recursos para compreender essas questões e encontrar mais alegria de viver. Então nós vamos ver aqui nos slides que o desapego que nós vamos defender, meus amigos, não é o desapego da vida, das pessoas que a gente... Não, é o desapego daquilo que é transitório. Como os nossos irmãos orientais, os budistas defendem que as maiores causas de sofrimento do ser humano são a ignorância das leis que regem o universo e o apego àquelas coisas que são transitórias, passageiras. Nós podemos nos apegar, sim, às coisas espirituais. Buscai acumular tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a traça não rói, onde a ferrugem não ataca. E tudo mais vos será acrescentado. Então, nós podemos sim ter apego, mas às coisas verdadeiras e não a essa ilusão que os nossos irmãos orientais chamam de Maya, porque não corresponde verdadeiramente à realidade. São coisas passageiras e a gente vai então tendo essa compreensão. E quando buscamos a felicidade aqui em nosso planeta, Allan Kardec pergunta nas questões 920 e seguintes do Livro dos Espíritos se é possível nós encontrarmos a felicidade absoluta aqui na Terra. E os Espíritos respondem que não, porque a existência corpórea é dada ao homem como prova ou como expiação, mas que quase sempre ele mesmo é o artífice, é o responsável pela sua felicidade ou pela sua desdita, e que vós devereis buscar ser tão felizes quanto comporta a vossa existência grosseira. Então, felicidade absoluta e permanente nós não encontraremos ainda no mundo de expiação e provas. À medida que o planeta evolui junto conosco, nós vamos encontrando cada vez mais felicidades, momentos de alegrias, porque Jesus nos falou: meu reino não é deste mundo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é natural que neste mundo ainda pouco evoluído, a gente não disponha daquela felicidade absoluta. Que as pessoas dizem assim: o mais importante é ser feliz. Mas se nós considerarmos que somos espíritos imortais, numa experiência terrena, passageira, muito curta, uma vida física como se fosse um minuto diante da eternidade dos séculos, então a gente vai compreendendo que a gente vai ter momentos aqui de desafios evolutivos, né? Porque espírita não tem problema, nós temos desafios evolutivos. Então a gente, não é, compreende isso. Então, percebemos inclusive que a riqueza é relativa. Foi feita uma pesquisa em vários países, a revista Galileu publicou uma matéria sobre felicidade e mostrou que a felicidade não depende dos bens materiais, que depende muitas vezes da comparação que nós fazemos com os nossos vizinhos, com a sociedade onde nós estamos inseridos. Por exemplo, num país muito pobre, como ainda há, não é, nações na África, e eles são nossos irmãos, porque nós não somos brasileiros, nós somos cidadãos universais, planetários, eles também são nossos irmãos, merecem o nosso auxílio, a nossa ajuda. Esse princípio da não intervenção dos povos não é bom em termos de guerras, mas devemos sim intervir para ajudar, para socorrer, para auxiliar. E lá, quando as pessoas têm aquela pobreza imensa, por exemplo, quem tem uma bicicleta, não é? Está feliz da vida, está ali passeando, não é? Demonstrando que já comprou uma bicicleta, e os outros coitadinhos ali sofrendo, não é? Sonhando com a bicicleta. Enquanto que aqui em Mogi das Cruzes, quem tem uma bicicleta
está pensando em ter uma moto. Quem já tem uma motocicleta já quer ter um carro. Quem já conseguiu um carrinho, deseja um carro zero. E aqueles que já têm um carro zero, querem agora um carro importado, de luxo. E quem já tem vários carros, não está feliz. Agora quer uma lancha, quer um helicóptero. Porque os bens da terra, nos ensina Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco, são como a água salgada do mar. Quanto mais nós sorvemos aquela água, mais nós temos sede. Então, na verdade, a riqueza, os bens materiais vão nos trazer mais conforto, mas não necessariamente felicidade. Eles fizeram pesquisa até com pessoas que tiraram na loteria o grande prêmio. E depois de alguns meses, primeiro ano, as pessoas estavam tão felizes ou infelizes como eram antes. Aquelas moças que eram loucas para casar, depois que conseguem se consorciar, depois de algum tempo, estão tão felizes ou até mais infelizes do que antes. Eu recebo muitos e-mails, infelizmente não dá tempo de responder a todos. E aí a pessoa vai e escreve: Nazareno, eu escutei aquela sua palestra falando sobre a obsessão espiritual, que você durante o sono físico era levado para regiões eróticas, quando uma jovem, não é, sugava as suas energias e por isso você acordava completamente desenergizado. Era uma obsessão, uma vampirização durante o sono físico, é muito comum entre nós, não é? E aí eu falo como é que foi toda a questão, como ela pôde ser amparada. Conversou comigo certa vez numa reunião mediúnica, me pedindo perdão, e eu que lhe agradeci, porque graças à depressão eu pude ser chamado de volta para buscar a espiritualidade e me libertar um pouco da matéria, do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha vaidade intelectual. Então me escrevem: Nazareno, eu acho que eu estou com um problema desse, eu quero, então como é que a gente faz? Eu estou querendo casar. Aí eu também recebo e-mails de outras pessoas, mulheres casadas, que dizem: Nazareno, meu casamento está um problema muito sério, eu não sei mais o que fazer e tal, e se lamentando, meu marido isso, aquilo, alcoólatra, enfim. Aí dá vontade de pegar as cartas de umas e mandar para outras, né? É só olha aqui, não é? Como não precisa ficar. O importante não é casar, o importante é estar bem, é estar feliz, é estar com a consciência tranquila, é buscar a felicidade em todos os momentos. Quando a gente fica feliz, quando a gente está bem, a gente fica mais belo, a nossa energia fica diferente. Vocês já perceberam que quando a gente arruma namorado ou namorada, fica assim de gente querendo namorar com a gente? Chovem pretendentes. Por quê? É porque a gente está tão feliz, né? Porque está ali e conseguiu finalmente desencalhar e tal, e está ali radiante, que a gente fica mais atraente, porque a gente está bem, e quando a gente está bem a gente atrai as pessoas, a gente fica mais bonito. Então vejam, né, como é que são as coisas. Então a gente vai perceber que não é a riqueza. As pessoas depois estão lá, quantos homens tão ricos, milionários, abandonam a vida por conta das decepções, do fastio, buscam as drogas, porque não encontraram a felicidade. Quantos jovens que tiveram tudo pelos seus pais sem nenhum esforço e não aprenderam então a dar o valor, a conquistar suas próprias posses. Eles estão atrofiados. É como criarmos um passarinho numa gaiola de ouro que jamais experimentou voar, e de repente os pais abrem a porta e dizem: vá trabalhar. E aquele jovem já de 30 anos, porque para as mães é sempre meu menino, né? Meu menino. E aí ele vai competir com os outros que aprenderam a voar com asas vigorosas, né? E ele, coitadinho, não sabe voar. É uma das maiores crueldades que nós podemos fazer com os nossos filhos, atrofiá-los e depois exigir que eles dão conta de algo que a gente não os deixou desenvolver. Então por isso os espíritos não fazem aquilo que nos compete realizar. Se eles nos carregassem nos braços sempre, nós não aprenderíamos a andar com as próprias pernas. Então é importante que os filhos deem valor às suas conquistas. Ser filho de pai rico é muito perigoso, que nós estragamos os nossos filhos. Eles não aprendem a acordar cedo, é lá, não é?
Então vejam o perigo que é também a riqueza. Nazareno quer dizer que a riqueza é uma coisa ruim? Não. Nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que completa neste ano 150 anos da sua publicação, ele é de 1864, que a riqueza é fruto do trabalho. Se é o trabalho honesto, a riqueza é uma bênção, porque o trabalho é uma lei de Deus. Que nós vamos poder ajudar muito. Está lá no item utilidade providencial da fortuna. No capítulo não se pode servir a Deus e a mamão, não se pode servir a Deus e as riquezas, porque ou a gente agrada um e aborrece o outro, ou vice-versa, não é? Mas a gente vai percebendo que a riqueza é também uma prova muito difícil, porque dizem os Espíritos que ela exacerba, ela aumenta o nosso orgulho e o nosso egoísmo, os dois maiores defeitos que a humanidade ainda trazemos, cujo antídoto são a humildade e a caridade. Então a riqueza é uma prova difícil, que a gente precisa ter consciência dos seus perigos. Se nós conseguirmos ter os bens, colocá-los para movimentar, dar salários em vez de esmolas, nos ensina Allan Kardec, a gente produzir, ajudar a sociedade, promover o progresso, nós estamos ajudando os nossos irmãos, os homens de ciência, não é? Os homens de gênio, aqueles homens que têm o tirocínio para os empreendimentos, eles estão trabalhando em favor da sociedade. Não há nenhum problema com a riqueza, apenas esse cuidado que a gente tem que ter para não ficar distraído com as coisas da matéria. Vejam que na passagem do mancebo rico, Jesus é interrogado por aquele jovem de muitas posses, e ele vai dizer: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe diz: observai os mandamentos. Quais são eles? Jesus responde, e ele diz: eu os tenho observado desde a minha mocidade. Que me falta? Ou seja, ele falou do primeiro nível. Pessoal, se a gente cumprir, não é? Os 10 mandamentos, até porque o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e amar também o próximo como a si mesmo, já está ótimo da conta. O primeiro nível está jóia. Só que o rapaz era ambicioso até do ponto de vista espiritual. Que me falta? Aí Jesus vai dar agora o segundo nível. Se quiserdes ser perfeito, vai, vende tudo que tens, distribui entre os pobres, renuncia-te a ti mesmo, vem e me segue. E ele, como era muito apegado aos seus bens, não acompanha o mestre. Então vejam que há 2 níveis. Se a gente já fizer uma parte, ótimo. Agora, para ser perfeito, não é? Como buscaram ser perfeitos Francisco, o Sol de Assis. Para buscarmos, não é? Como Chico Xavier, entregar toda a sua vida, todo o seu trabalho em favor do semelhante. Nós sabemos como isso ainda é difícil para nós. A gente não dá conta, não é? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, tantos homens e mulheres nobres. Será que a gente dá conta de acompanhá-los? Ou será que isso é orgulho nosso? Ambição espiritual desmedida, não é? Não, a natureza não dá saltos. Então, a gente pode, mesmo tendo os nossos bens, ajudar a colocá-los à disposição, porque amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu alma, de todo o teu entendimento. Há traduções, como nos ensina Haroldo Dutra Dias, de todas as suas posses, com todas as suas forças, ou seja, colocar os nossos bens a serviço do Senhor, como o bom samaritano fez, não é? Ele auxilia, coloca o enfermo sobre o seu cavalo, leva à hospedaria, cuida dele, unta as feridas, paga tudo e ainda deixa para as despesas extras, caso ele demorasse um pouco mais, e na volta acertaria se ainda tivesse algum débito. Ele colocou todas as suas posses a serviço da caridade. Então veja que não é um problema com a riqueza, que ela é relativa. Mas vejam também que o Livro dos Espíritos nos chama a atenção para o gozo dos bens terrestres
Está lá em O Livro dos Espíritos, eu acho que é a questão 722, não tenho certeza. Lá Allan Kardec pergunta por que Deus colocou o atrativo no gozo dos bens terrestres. Porque tem tanta coisa maravilhosa aqui no planeta que nos atrai, não é? As coisas belas, bonitas, coisas de qualidade, não é? Enfim, as comidas gostosas. Ontem eu experimentei aqui, não é? Os bolinhos vienenses da nossa querida Lolita, que delícia! Tem palestrante que volta a Mogi somente por causa dos bolinhos vienenses da Lolita, não é? Eu acho que eu vou me tornar um deles também. Aquela torta maravilhosa que estava lá na celebração do aniversário da casa, enfim, não é? Tantas coisas, atração sexual, atração física. Por que há o gozo dos bens terrenos? E aí os Espíritos respondem a Allan Kardec, que é para que o homem cumpra melhor a sua missão. Então a gente vai atrás desses bens, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai se esforçar, a gente vai desenvolver a nossa inteligência, as nossas possibilidades, as nossas potencialidades divinas. Então é útil para nós. E eles acrescentam, e para testá-lo por meio da tentação. Tentação, no Espiritismo também tem tentações, é um tipo de prova. E aí Kardec perguntava, qual é o objetivo da tentação? Desenvolver-vos a razão, o discernimento que deve preservá-lo dos excessos. Então a tentação serve para a gente desenvolver o discernimento, para a gente saber o limite, não é? Não exagerar nas coisas, na comida, não é? Porque espírita não fuma, não bebe, mas come, que é uma beleza, não é? Come, a gente desconta na comida, não é? Mas não vamos dar com mais temperança, como que é gostoso, mas com moderação. A temperança também, porque não deixa de ser um apego àquelas coisas tão gostosas, maravilhosas, não é? Que existem hoje. Então esse refinamento dos gozos, a gente vai, não é? Muitas vezes se apegando cada vez mais, e são coisas transitórias, devemos buscar os patrimônios do Espírito, não é? E lá os Espíritos vão nos ensinar também que nós criamos necessidades imaginárias, que através da estimulação dos instintos nós desenvolvemos vícios que não são reais, coisas que a gente acha que são necessárias e que na verdade são supérfluas, e sofremos pela falta delas. Então o homem é que provoca também a sua infelicidade, porque a gente fica, não é? Querendo aquilo que a gente não tem ainda, aí depois que tem, não. O sonho de comprar aquele carro, depois de 2 meses, 3 meses, passou. Aquela adrenalina, aquela dopamina, passa. A mulher está deprimida, o que é que ela faz? Vai para o shopping center. E o pior, com cartão de crédito do marido. Aí compra lá bolsa, sapato, a mulher dava sapato, né? E tal. Aí, depois de algumas horas, depois de alguns dias, pronto, já perdeu o encanto o sapato, já perdeu o encanto a bolsa. Então será que não é uma fuga psicológica? Será que não é falta dessa serotonina, dessa dopamina, da noradrenalina, dessas cerebrinas que nos ajudam a combater a depressão e que a gente está buscando na comida, nos bens, no consumismo, não é? Dizem que quando a gente utiliza, não é, faz uma boa refeição, os níveis de dopamina no cérebro, que produz bem-estar, aquela sensação de saciedade, eles aumentam 50%, metade jamais. Então a gente fica, não é, faz aquela refeição, chega e diz assim, não é? Quando a gente tem uma relação íntima, prazerosa, quando a gente tem aquela relação com o amorzinho da nossa vida, o nível de dopamina aumenta até 100%, dobra no nosso cérebro, a gente fica, né, tranquilo. Quando a gente vai usar cocaína, a cocaína aumenta o nível de dopamina em torno de 230% no cérebro. A pessoa, né, tem aquela euforia que parece muito com o transtorno afetivo bipolar e depois cai em profunda depressão, porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se eleva será humilhado.
passageiro. E agora existe o crack. Vocês sabem quantas vezes o crack aumenta a dopamina no cérebro? 900%. E a viagem do crack, em vez de ser algumas horas, como é a da cocaína, 15 minutos somente. A pessoa vai ao ápice da sensação, e em poucos minutos ela despenca para o precipício da depressão. E aí precisa de outra pedra. E ela é mais barata, né? A pessoa vai consumindo. Whitney Houston, uma cantora com a voz prodigiosa, que ela sozinha era capaz de fazer um concerto, um espetáculo. Ganhou vários Grammys, mas o crack foi mais poderoso que ela. Os melhores médicos, os melhores terapeutas, porque é o alto poder viciante dessa droga. Como se não bastasse o crack, agora existe o oxi, que é o crack oxidado, que é feito com pergamanato de potássio misturado ou com querosene, ou com gasolina, ou com óleo diesel. E ele é 5 vezes mais potente do que o crack. E aí estão nossos jovens, cansados de tantos prazeres, do sexo, do dinheiro. Eles já têm tudo, eles querem experimentar coisas novas. Então vejam o perigo que nós estamos correndo também na educação dos nossos filhos. Então nós criamos necessidades que não correspondem à realidade. E o materialismo, meus amigos, vejam como é que é a nossa criação dos pais hoje. Como foi a criação dos filhos de Bezerra de Menezes? Bezerra de Menezes teve 9 filhos, 2 do primeiro casamento, fica viúvo, casa-se com a sua cunhada, porque ela já era mãe espiritual de seus filhos, ajudava a cuidar enquanto ele auxiliava os necessitados. Ele, apesar de vereador, de deputado geral, de ser um empresário, jamais deu os excessos para os seus filhos. Deu o maior tesouro, a educação e o exemplo de homem de bem. Considerava todos os seus irmãos em humanidade como seus filhos. Será que a gente não tem algo a aprender com Bezerra? Enquanto a mídia nos mostra que temos que comprar isso, tênis daquilo, tal computador, tal celular, a gente constrói necessidades. Imagina, será que não é vaidade nossa querer apresentar algo que ainda não somos? É uma carência afetiva, é uma necessidade de reconhecimento que a gente projeta através da roupa, daquilo, dos bens. É porque a gente muitas vezes tem um vazio do tamanho de Deus, como ensinava Santo Agostinho, ainda no corpo físico. Por isso não adianta mandar o jovem, ou o toxicômano, o alcoólatra, para uma clínica de desintoxicação, enquanto nós não descobrirmos qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo, e muitas vezes é uma depressão. A dependência química normalmente está associada a uma outra doença que nós chamamos de comorbidade. Mais de 70% deles têm problemas de depressão, de transtorno afetivo bipolar, de síndrome de ansiedade generalizada, tem o transtorno da hiperatividade, do déficit de atenção, conflitos sexuais, conflitos familiares. Tem vários problemas que os conduzem às drogas, que entram como anestésicos no processo, porque nós estamos fugindo daquela realidade que temos dificuldade de lidar com ela. Então vejam o problema, como ele é mais amplo, não é? Buscar a simplicidade, a compensação emocional, nós já falamos, e vamos falar um pouquinho do desapego afetivo. Vocês sabem também que nós nos apegamos muito às pessoas, não é? Mas eles são apenas companheiros dessa jornada pequenina, rápida, que trazemos, neste reencontro, para aprendermos a nos autoaperfeiçoarmos, a nos melhorar. Mas muitas vezes a nossa verdadeira família é a família espiritual. Há entre aqueles da família pessoas muito queridas, que já temos até um passado reencarnatório em comum.
mãezinhas, enfim, há aqueles outros que não é porque fomos inimigos da vida passada, nós brigamos com eles, normalmente é porque ainda estamos na condição de imperfeitos. Se nós já fôssemos espíritos melhores, espíritos puros, nós não andaríamos brigando, nos indispondo com ninguém, nem sofrendo por causa deles, não. Então vejam que a questão é mais interna do que externa. Então quando o ente querido desencarna, quantas mães ficam com a vida destroçada porque o filhinho querido foi arrebatado pelas garras da morte, destroem o seu casamento, abandonam os outros filhos e mergulham em profunda depressão, porque não compreendem ainda a imortalidade da alma, que a vida prossegue. Divaldo Pereira Franco tem sua mãezinha retornando ao mundo espiritual, Ana, uma mulher analfabeta, mas que criou 13 filhos. Divaldo é o 13º. Ela passava fome para que pudesse sobrar alimento para o pequenino, tomava muito café, e ele dizia: mamãe, a senhora gosta tanto de café, mas era para enganar a fome. No interior de Feira de Santana, na Bahia, e ele então vai com seus esforços caminhando, enfim, ela vai morar com ele na velhice, na mansão do caminho, e ele falava para ela sobre o irmão Sol, e aí no quarto ele começava a falar, isso entusiasmava, subia a Úmbria, o Monte Alverne, ela ficava cansada da subida dele ao Monte Alverne, ele falando de Francisco de Assis, ela adorava falar de Francisco. E um dia Frei Leão chegou para Francisco, ele já estava mais velhinho, porque ele desencarnou com somente 44 anos de idade, e ele era muito rigoroso na sua disciplina espiritual, fazia muitos jejuns, tinha muitas enfermidades, uma mente poderosa num corpo frágil. E aí Frei Leão um dia chega para ele e disse: Pai Francisco, eu conheço um homem que tem um jumentinho, o jumentinho já está velho, está doente, está cansado, e ele o obriga a fazer tudo como se o jumentinho estivesse sadio, e ele esporeia o jumento, esporeia de sangrar. Ah, Frei Leão, traga-me este homem aqui. Quem é este homem? Sois vós, meu Pai, sois vós. Vosso corpo é um jumentinho, ele está cansado, está doente, e o Senhor o obriga a fazer tudo como se ele estivesse sadio. Ele se ajoelha, abre os grandes olhos que já estavam queimados, já estava seco, e vai dizer: perdoe, meu suave jumentinho, não era por mal que assim eu procedi, perdoe. E ela se comovia. Quando ela desencarna, Divaldo está presente, percebe ela sai do corpo, ela sai lúcida. Vejo Ana de Ângeles, o espírito protetor de Divaldo, e ela olha assim: ah, então é você que é Dona Joana, parece Nossa Senhora. Ela era católica, até se tornando espírita. E ela disse: não, Ana, sou Joana, sua irmã. E seu marido Francisco estava ali chorando, trêmulo, muito emocionado. E ela, que era baixinha, você sabe, mulher baixinha controla o marido, não? Ela disse: que é isso, Chico? Não se recebe um ser amado assim, desse jeito. E aí vai para o mundo espiritual. E um dia Divaldo Franco está falando na cidade de Castro, no Paraná. Ele está falando sobre a imortalidade da alma, e de repente, a apenas 5 metros dele, 5 metros, ele percebe sua mãe. E ele fica surpreso, porque fazia apenas 9 dias que ela havia desencarnado. Ele para, e ela diz: fale, meu filho, fale que só existe vida, e vida em abundância. E ele falou então ainda mais inspirado sobre a imortalidade da vida que prossegue além da vida. Mas nós ficamos tão apegados aos entes queridos, não é?
Enquanto que Jesus já nos ensinava: deixai aos mortos o cuidado de enterrarem os seus mortos. Ou seja, o mundo espiritual vai cuidar daqueles que desencarnaram. É a libertação da prisão. A terra é uma escola, é um lar, mas é também um presídio, dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, que na morte prematura dos entes queridos, nós deveríamos ficar felizes, porque eles já não precisam mais ficar tanto tempo na prisão. No livro Céu e Inferno já nos ensina que a terra é uma espécie também de purgatório, que estamos aqui nos purificando, nos depurando. Quando no livro dos Espíritos Allan Kardec interroga, os Espíritos nos dizem que quando o espírito morre, ele se liberta do cativeiro, e quando ele nasce, ele entra na prisão. Olha, e a gente achando que o ruim é a morte, quando a morte é o passaporte para a vida plena. Então ter essa consideração. Jesus nos fala que aquele que não me amar mais do que a seu pai, do que a sua mãe, do que a seu filho, do que a sua filha, do que a seu irmão, não é digno de mim. Ou seja, mostrando que nós temos que amar mais a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso modelo, nosso guia. Confiança, serenidade. Minha mãe, muito católica, quando minha vozinha desencarnou, ela ficou desconsolada, chateada com Deus. Como é que com tanta gente ruim lá fora foi desencarnar logo a sua mãe? Mãe de 13 filhos, de renúncia, um amor em pessoa. Ainda hoje ela vela pela nossa família. Nós temos relatos espirituais sobre esse assunto. E minha mãe ficou revoltada, não compreendia Deus. E uma noite, quando estávamos em nosso sítio, em uma nossa fazenda pequenina, minha mãe, durante a noite, minha tia também registra a sua presença até a secretária da casa, Nazaré. Ela aparece para minha mãe com um olhar repreendedor. Não fala nada, mas como que pela telepatia, a mamãe compreende que ela está chateada com a falta de resignação de minha mãe. Ela compreende, e a partir dali nunca mais ela choraria com revolta, com rebeldia. Minha mãe me contou isso. Eu era ateu e eu acreditei que ela viu minha avó, mas entrou por aqui e saiu por ali, porque a gente tem que estar com solo fértil, não é? Como Jesus nos fala: os grãos, as sementes que caem, os passarinhos levam. Que o solo é raso, as raízes não se aprofundam e ela morre. Ou que o sol queima, ou aquelas outras que nascem entre os arbustos, os espinheiros, e eles a sufocam. São as preocupações do mundo, o materialismo. Mas há outras sementes que caem no solo fértil, que produzem 30, outros 60, outros 100 por um. Quando nós mergulhamos na depressão, nosso solo fica fértil para buscar respostas. Francisco, o Sol de Assis, nos ensina de volta. Ele vai passar um ano acamado com depressão. Todos seus biógrafos registram que depois que ele vai combater contra a cidade vizinha, a Perúngia, era naquela época das cidades encasteladas, e os cavaleiros de Assis vão combater, eles perdem a batalha. Francisco é preso, passa muito tempo passando frio e fome. Ele vai estudar o Evangelho, e quando retorna, ele não é mais o mesmo. Cai em profunda depressão, fica acamado. Os seus biógrafos não sabiam o que era depressão. Nós estávamos nos séculos XII, séculos XIII. Ele levanta-se depois, com a ajuda de um bastão, começa a ficar entre os campos, admirando a natureza, louvando ao Criador. Ele vai passar um ano com depressão, e naquela noite escura de quase um ano é que ele percebe o brilho das estrelas, que a sua missão aqui na terra não era para estar nos bares, nas baladas, nas festas, nos excessos. Não, ele vier aqui para ser um emissário do Cristo e viver o seu Evangelho como ninguém jamais houvera vivido antes. E nunca mais teve depressão.
encontrou a razão para viver, encontrou em Jesus o caminho da verdade, da vida, o bom pastor. Então vejam como a gente às vezes se apega tanto que aqueles que desencarnam, muitos continuam aqui entre nós. O Espírito Emmanuel vai dizer que 3 em cada 4 espíritos que desencarnam no planeta não vão de imediato para as colônias espirituais superiores ou inferiores. Eles continuam aqui entre nós, porque onde está aí teu tesouro, está também o teu coração. Coração significava não só emoções, mas intelecto e também espírito. Então quantos ainda ficam presos aqui à sua esposa, não é? E aí fica atormentando a viúva, coitada, não consegue casar com ninguém, porque ele não deixa. Já está difícil casar, e ainda um espírito perturbando, imagine. Ou, não é, preocupado demais com os filhos, com os bens, com as posses, com a sua indústria, com a sua empresa, com o seu corpo até. Então vejam como a gente ainda fica preso às coisas transitórias, quando em verdade deveríamos estar nos desapegando. Então 3 em cada 4 ainda fica algum tempo aqui entre nós. Eles não compreendem que desencarnaram, se veem fora do corpo com a mesma aparência. O perispírito apresenta a mesma aparência em regra, e eles então falam com a gente não responde. Eles acham que estão sonhando, que estão tendo um pesadelo, ou então que enlouqueceram. Falam, a gente não atende. Então você já sabe agora, né? Quando começarem a conversar com as pessoas e elas não responderem, atenção, pode ser que você tenha desencarnado. Eu falei isso lá no nosso grupo de estudos sistematizado da doutrina espírita, na Comunhão Espírita de Brasília, e um senhor levantou o braço assim, triste: Nazareno, pois eu acho que eu já desencarnei. Eu disse: mas como? Porque lá em casa eu falo, minha mulher não me escuta, meus filhos não me obedecem. Então às vezes acontece, né? De mesmo em vida a gente está, não é? Sem ter a atenção dos entes queridos na família. Então vejam como a gente deve proceder. E às vezes a pessoa vem no centro espírita para uma comunicação com o pai, com a mãe. Às vezes chega um jovem dizendo assim: olha, eu briguei com meu pai, ainda muito jovem, passei 30 anos sem falar com ele, e agora eu quero ver se eu consigo uma comunicação com ele. Mas meu filho, você tinha 30 anos aqui para conversar com ele, e você não falou, agora você quer conversar? Então, médiuns que promovem esse correio do além-túmulo são raríssimos, poucos, muito poucos, como Francisco Cândido Xavier. É muito difícil, porque muitas vezes não é bom para o espírito estar se comunicando, porque não vai cortar o cordão umbilical. Na série A Vida no Mundo Espiritual, há um dos livros de André Luiz que ele fala de uma mãe que tem a lembrança de reencontrar com o filho querido. E a saudade é tão grande que os espíritos têm que promover a amnésia. Ela não vai se recordar do sonho, vai apenas lembrar que sonhou com o filho, porque a lembrança, quando ela acordasse, poderia ser destrutiva para a sua vida. Quantas abandonam o marido, abandonam os outros filhos por causa do luto, não é? Então a gente pode chorar, deve fazer a catarse, viver o luto, não é nenhum problema, usar a medicação se necessário, mas a gente não deve chorar com revolta, não é? Com rebeldia, com desespero, não, porque quando a gente sofre, os nossos entes queridos sofrem também, e o espírito desencarnado, ele é muito mais impressionável. Nos ensina o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, do Senhor Allan Kardec. Então eles sentem com mais força os nossos pensamentos. Então é importante a gente estar bem, nos ocuparmos bem com as atividades nobres, não é? Adotar uma criança, ajudar os abrigos, não precisa levar para casa, ajuda o abrigo, visita uma vez por semana, na casa de 15 dias, vai dar para aquelas crianças o que elas mais precisam, que não é de roupa, que não é de comida, elas precisam de amor, que é o alimento das almas. Elas precisam de educação, de orientação, de saber que existe alguém que vela por elas, que se preocupa. Vamos ser padrinhos das nossas crianças que se encontram nos abrigos, levar um pedaço de bolo, saber como é que estão as notas dele, dar educação, dar bons livros, dar esse apoio, ajudar financeiramente também, porque não é tão fácil, nós temos tanto,
E quando as crianças chorando, a gente vai para esses lares de crianças, elas abraçam assim a gente, as nossas pernas, e dizem: tio, você não quer ser o meu pai, não, tio? A carência que eles trazem. E a gente chorando, meu filho amado. Peixotinho, quando fazia as materializações dos espíritos, irmã Sheila, José Grosso, doutor Bezerra, muitos outros, não é? Apareciam, e uma vez uma senhora entrou chorando muito porque o filho havia desencarnado. Irmã Sheila se apresenta junto dela e disse: oh, minha irmã, uma mãe chorando por um filho, e quantos filhos chorando porque não tem uma mãe. Ela entende o recado, adota uma criança e mais tarde vai poder ter filhos biológicos também, porque aquele que estava ali reservado era também seu filho do coração. Então, quantas vezes a gente está preso às pessoas, o ciúme doentio, o apego, não é? Nós somos às vezes obsessores do nosso parceiro, da nossa namorada, do nosso marido. Por quê? São companheiros de jornada. E Jesus nos fala que no reino dos céus ninguém se casa nem se dá em casamento, mas todos são como anjos do Senhor. Quando chegarmos à condição de espíritos puros, de espíritos mais elevados, não vamos ter mais essas carências, essa necessidade de provar para o outro, porque não é porque a gente precisa casar, é porque é provar para os outros que a gente é capaz de arrumar um marido, de arrumar uma namorada bonita, né? Quantas vezes nós obsediamos as moças para dizer que temos uma moça bonita, para provar para os amigos que somos, não é? Machões, enfim, conquistadores. Nem amamos, nos utilizamos das moças, levamos para a cama, elas se apaixonam, e quantas vezes as abandonamos. As lesões afetivas que o Espírito Emmanuel nos fala no livro Vida e Sexo, por Chico Xavier. Quantas tragédias. E o depressivo bipolar, ele tem horas que ele fica romântico, não é? É o homem mais carente e mais apaixonado do mundo, e depois ele está eufórico, e aí ele agora já é o conquistador, ele já não quer saber da esposa. Quantos corações dilacerados, porque a gente não tratou a depressão. Vejam quantos problemas, né? Então, uma doença longa, vai nos dizer o livro Obreiros da Vida Eterna, 5 casos são narrados de desencarnação, de pessoas, não é? Então, que desencarnam e mostram como a pessoa já idosa, já com a doença longa, como a desencarnação é muito mais fácil, porque vai afrouxando os laços que nos prendem à matéria, vai nos ajudando a ter mais sabedoria, desapego, vai nos trazendo, não é? Nos libertando do instinto de conservação, que é a causa principal das nossas imperfeições morais, como nós vimos ontem, que vai nos ajudando a diminuir então os hormônios, a velhice realmente a melhor idade, a gente erra menos, a gente está mais lúcido, mais sábio, a gente já está próximo a retornar para a verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Então a gente está, não é? Muito mais sereno, chega no mundo espiritual tranquilo. Então até uma doença longa que a gente lamenta, é quando o espírito então vai se libertando dos laços, das amarras da carne, e naquele final da existência ele começa a antever as luzes dessa nova alvorada, começa a encontrar os entes queridos. Meu avô, minha tia me conta que ela ia visitar meu avô, ele já no final da vida, e ela ficava surpresa porque ele via os espíritos que vinham visitá-lo. E um dia ela estava lá e ele disse assim: minha filha, pega uma cadeira para o meu amigo Jacó, porque ele está aqui. E ela morrendo de medo, não é muito católico, meu Deus, o Jacó já morreu há não sei quantos anos. E ele vendo, minha avó, sua esposa, veio recebê-lo com tanto carinho, e ele com aquela consciência que já havia cumprido a sua missão. Como a vida, meus amigos, é bela e efêmera para retornarmos à vida maior. Então, para nós concluirmos esse primeiro módulo, há um conto árabe que uma senhora muito rica morava num castelo em meio ao deserto, naquele tempo antigo do Oriente, e o seu marido, um mercador rico, viajava nas caravanas de camelos
para levar bens, preciosidades e vendê-las, e passava muitos meses fora de casa. E era muito apegado ao filho. Quando ele vai viajar, vai dizer: esposa, olhe, cuide bem do nosso filho, ele é o nosso tesouro. E viajou e tal, e ela muito tranquila. Mas daqui a alguns dias um viajante chega com a sua caravana e vai dizer: minha senhora, eu trago uma joia muitíssimo preciosa. Nós vamos atravessar o deserto e eu receio que sejamos assaltados, o caminho é perigoso. Será que a senhora não podia guardar consigo a minha joia mais preciosa, e no retorno eu voltarei para buscá-la? Ela diz: não, o senhor vai me deixar uma joia, é um perigo, mas a senhora aqui tem segurança. Veja, quando você percebê-la, como é bela, você desejará ficar com ela. Quando ele abre então o porta-joias, havia ali uma pérola negra, imensa, de uma beleza, de um brilho que encantou os olhos da mulher. Era a joia mais bela que ela já havia visto. Todos os seus tesouros, todas as suas joias, agora não reluziam mais como antes, porque ela ficou encantada por aquela joia preciosíssima. E ela então guarda consigo. Ele viaja, e ela então, enamorada da joia, olhava todas as noites, se encantava, nutria aquela atração por aquela joia. E até que um dia o mercador retorna para devolvê-la, para recebê-la de volta. E ela fica naquela dúvida: devolvo, não devolvo? Estava tão apegada. O marido, depois de algum tempo, retorna. Eu disse: mulher, eu estou com tanta saudade de vocês, cadê o nosso filho? Ah, marido, você chegou tão tarde, tão cansado, vai tomar um banho primeiro, fazer sua higiene, eu vou chamar o nosso filho. Ele então vai, toma um banho rápido e tal, e eles: mas vocês devem estar com fome, vamos sentar à mesa, logo o nosso filho virá. Ele fica um pouco apreensivo, mas faz a sua refeição. Enfim, daqui a pouco ele pergunta: cadê nosso filho? E ela vai contar a história. Meu querido, um dia um mercador trouxe uma joia, a mais bela que meus olhos já puderam perceber. Me pediu para guardá-la, e eu fiquei tão encantada com aquela joia, que nenhum dos nossos tesouros podia se comparar a ela. Mas um dia ele retornou para buscar a sua joia, e eu fiquei na dúvida se devolvia ou não, porque estava tão apegada. O que é que você acha que eu deveria ter feito? Não, esposa, não nos pertencia, você tinha sim o dever de devolver a joia. Pois é, meu querido, um dia o Senhor da vida nos presenteou com a joia mais preciosa que nós já conhecemos. Era a alegria de nossas vidas, os nossos sonhos. Mas um dia ele retornou para buscar a sua joia, e nós a devolvemos. Ele compreendeu que se tratava de seu filho, que se encontrava agora no mundo espiritual. Meus amigos, nós temos que compreender que os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da ânsia de viver. E como nos diz o profeta Khalil Gibran, os pais somos como o arqueiro, né, que lança setas na direção definida. Eles precisam alçar voo para atingir a grande meta, a meta da perfeição, da felicidade, porque os nossos filhos são filhos de Deus. Antes do intervalo, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês. Pode ser? É curtinho. É um trecho do Pinga Fogo, 1971, falando sobre Chico Xavier, sobre as dificuldades financeiras que ele passou. Vocês encontram no YouTube, basta procurar
dificuldades financeiras. Vejam que homem extraordinário. O Chico faz questão que se saiba que ele é de família muito humilde. O pai dele era vendedor de bilhetes. E quando estava se aproximando do fim, estava próximo a deixar a terra, ele disse ao Chico: olha, meu filho, por ocasião de Natal, Ano Bom, desses grandes prêmios da Loteria Federal, você não deixe de comprar um bilhetinho, porque eu vou tentar parar a roda. Agora você continua. De fato, o caso é um caso tocado de humor. De início, devo explicar que isso não significa qualquer desdouro à memória de meu pai, porque ele foi para mim o melhor amigo. Ele era pai de 15 filhos, 2 famílias, 9 da primeira família, 6 da segunda, e nos tratava a todos na condição de um grande companheiro que nos queria ver muito alegres e muito animados para viver e para trabalhar. Então podemos rir, porque eu sei que ele, tendo conhecimento no mundo espiritual do que eu vou contar, ficará satisfeito e se rirá também muito conosco, porque meu pai era muito alegre neste mundo e continua também muito contente e muito otimista no outro. Mas em 1939 atravessávamos um período de muita dificuldade em nossa família. Muitas lutas, morte de irmão que nos deixava a viúva com 2 órfãos, 6 crianças menores, 3 não muito menores, mas também ocupando a nossa atenção, e meu pai e eu trabalhando. Meu pai era um homem muito arrojado para facear os tropeços da vida, mas, não tendo muitas letras, ele teve muita dificuldade em prosseguir no emprego que ele ocupava no ano de 1925. Então, desde essa data, sentindo muita dificuldade para sobreviver como trabalhador, ele se entregou à profissão de cambista. Vendia bilhetes de loteria e vendeu bilhetes de loteria por mais de 30 anos consecutivos. Mas em 39 meu pai caiu em estado grave, com um reumatismo muito renitente. Esse reumatismo impôs a ele uma certa paralisia durante algum tempo. Nessa ocasião, as 2 pessoas que trabalhavam em casa éramos ele e eu. Mas não conseguíamos muita coisa além dos 200 mil réis antes do cruzeiro. De modo que os médicos aconselharam que ele usasse um tipo de injeções que naquele tempo eram chamadas de injeções de ouro. Eu não sei classificar do ponto de vista de farmacologia o termo exato, mas cada injeção custava naquele tempo 150 mil réis. Ele era obrigado a usar 2 por mês. Então, o nosso numerário dava mais ou menos para as 2 injeções e ficamos atrasados com as despesas da família durante quase um ano, porque as injeções restituíram a ele a saúde ainda por muito tempo. Mas, no ápice da moléstia, saiu a lume a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de um dos nossos maiores escritores desencarnados no Brasil. E amigos de Belo Horizonte chegavam em nossa casa comentando o êxito do livro, porque o livro estava sendo muito bem aceito. Meu pai ouvia tudo aquilo com muita curiosidade. Então, um dia, ele estava sem poder manejar as mãos
nem as pernas, até que as injeções de ouro o restabeleceram. Então aquele banho, aquele movimento de arranjo no leito, era feito, esses movimentos eram feitos por nós, ele e eu, a sós. Então ele me disse: Chico, eu soube que esse livro que saiu de você foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas. E dizem que você também entregou este livro a benefício da pobreza. E eu creio que não existem pobres mais pobres do que nós agora. E você podia agora arranjar um livro para nós ganharmos algum dinheiro, porque nós estamos muito atrasados no armazém. Eu falei assim: papai, o senhor não deve pensar nisto, porque o senhor sabe, nós temos muitos amigos, todos nos ajudam, mas como paga vender o trabalho dos bons espíritos, isso não é possível, eles não permitem isso, nós estamos na mediunidade com absoluto desinteresse, os livros são deles, não são nossos, e eu peço ao senhor para não pensar nisso não. E o senhor não fica preocupado com isso não, porque as suas filhas, minhas irmãs e os filhos nossos pequenos vão crescer, isso tudo vai melhorar, nós todos vamos trabalhar, e na hora da dificuldade nós todos devemos, mas depois pagamos. E os nossos amigos de Pedro Leopoldo são sempre boníssimos, eles vão nos ajudar, os nossos credores. Eu disse: mas meu filho, você não pode receber um tostão destes livros. Eu falei assim: como paga meu pai, não posso receber. Ele então disse: meu filho, então seus espíritos estão muito atrasados. Isso é gente que já morreu há muitos mil anos, no tempo que nada tinha preço. E meu pai, que não entendia bem de literatura, nem deste mundo nem do outro, me disse assim: imagina que eles são tão antigos que em vez de eles assinarem Manuel, eles assinam Emanuel. Isso é gente do Egito, é gente que não conheceu rádio, que não conheceu preço de feijão, porque eu acho que esses espíritos, se eles são caridosos, deviam ter dó de nós. Então eu fiquei assim um pouco constrangido, porque de fato era meu pai, aquela queixa dele era uma queixa de um doente, que eu não podia transmitir a ninguém, não é? Então ele viu que eu fiquei assim muito triste, com os olhos cheios d'água e tal, mas ele era muito bom. Então falou comigo assim: olha, eu não vou te acariciar porque minhas mãos não estão funcionando, mas não fica triste com o que eu falei não, segue para frente com seus livros, com seus espíritos, porque eu vendo bilhete de loterias e naturalmente que breve eu vou partir para outro mundo, e eu, a hora que morrer, meu filho, vou parar a roda para você. Quando for no mês de junho, no mês de dezembro, você compra o bilhete da Loteria Federal, que eu vou parar a roda ou as bolas para você ganhar. Então até hoje eu compro, não é? Não é minha cabeça. Mas eu creio em meu pai, quem sabe é lícito. A Loteria Federal é autorizada pelo nosso governo, eu continuo comprando. Ô Chico, depois... Não muito, mas em junho e dezembro eu compro. Bom, meus amigos, então vejam aí que é a dedicação, a renúncia desse grande apóstolo da doutrina espírita, que é o nosso querido Chico Xavier. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, só 10 minutinhos, não é? Bom, pessoal, agora a gente vai para a nossa segunda parte, pequenina, onde a gente vai tentar responder algumas perguntas e avançar no tema, que ainda tem muita coisa para a gente falar, tá? A gente não vai poder responder a todas as questões que vocês formularam, mas as que não eram relativas ao tema, eu deixei com a Jaqueline Albiero, não é? Ela está aqui na frente, depois vocês pedem a ela a resposta, ok? Eu peguei só as mais fáceis para responder, né? Nazareno, o tratamento espiritual para dependência química é possível somente o tratamento espiritual, sem medicamentos ou tratamento psicológico?
Pessoal, a gente tem um seminário só sobre esse assunto. Vocês podem acompanhar na TV do Conselho Espírita Internacional, a tvcei.com, vocês acessam na internet, ou também pela satélite, junto com a TV Mundo Maior, tá? A gente não vai poder abordar tudo, mas todas as pesquisas demonstram que os melhores resultados acontecem com a associação do tratamento espiritual, seja nas igrejas, nas casas espíritas, não é? Nas diversas comunidades terapêuticas, junto com o tratamento médico, junto com a psicoterapia, com a laborterapia, terapia ocupacional. Então, se a gente está diante de um desafio tão grande, vamos usar todas as armas que estiverem ao nosso alcance para ajudar os nossos entes queridos, tá bom? Não vamos ficar tão somente com uma delas, não. Vamos tentar associar essas práticas. Algumas casas espíritas já têm grupos dedicados. A Comunhão Espírita de Brasília tem 3 grupos, um na segunda ou na quarta à noite, 7h30, e um aos sábados, 5 horas da tarde, onde se reúnem as pessoas em tratamento, não é? Da dependência química, e se reúnem também os familiares, que às vezes estão mais doentes do que os depressivos. É a chamada codependência, né? E eles se reúnem, depois se dividem em 2 grupos, fazem aquele estudo junto com os orientadores, o estudo do Evangelho também, e ao final os médiuns ficam ali, depois que eles vão embora, e atendem também aos nossos irmãos que se encontram no mundo espiritual, também necessitados de amparo e de auxílio. Então, é uma iniciativa que eu acho que todas as casas espíritas deveriam, não é, incentivar também. Nazareno, com relação ao desapego aos bens, como saber quando o desprendimento chega à imprudência e à irresponsabilidade? Então vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo que há pessoas que aparentemente são generosas, mas na verdade elas são pródigas, como se fosse o filho pródigo que gasta tudo impensadamente, até porque não tem medo da responsabilidade de ter aquele patrimônio. Então, ser gastador não significa ser caridoso, né? É importante a gente fazer esse autoconhecimento, verificar realmente o que nos falta para que os bens materiais sejam instrumentos para a nossa elevação, para o nosso conforto e para que a gente desempenhe melhor a nossa missão, não é? Do ponto de vista material, o Livro dos Espíritos nos diz que basta a posse do necessário, e do ponto de vista moral, basta a fé no futuro e a consciência tranquila. Então vejam que a gente não precisa de tanta coisa, a gente é que fica criando, inventando coisas, né? Necessidades que não são tão verdadeiras, mas a gente pode ter os nossos bens, desde que com essa consciência do desapego, não o desamor, mas colocá-los a serviço da humanidade. Nazareno, meu pai desencarnou há 11 anos e eu tenho uma foto dele em meu celular. Gostaria de saber se isso espiritualmente é uma coisa boa ou eu estou atrapalhando o seu desenvolvimento? Bom, meus amigos, depende do que você sente quando você olha para a foto do seu pai. Você sente saudade, sente carinho, né? Você faz uma prece de vez em quando, agradecendo aquele Pai generoso que nos concedeu a vida, que nos deu a orientação. Claro que nos limites que eles podiam, não é? Eles deram o melhor que estava ao seu alcance. Não deram mais porque não sabiam como fazer. Então, agora se a gente olha para a foto com aquele, não é, desespero, com aquela tristeza que nos invade, que nos faz mal, ele certamente não vai ficar feliz. Então não é o bem, se tem ou não, que vai fazer a diferença, não é? Tanto que alguns recomendam que a gente não precisa se desfazer dos bens daquele que desencarnou, não é, imediatamente. Não, porque às vezes ele está naquela fase de transição, então ter algumas coisas dele em casa, né? Não é nenhum problema, né, do nosso filho, enfim, mas com o passar do tempo, para o nosso próprio bem, para que a gente prossiga, para que a gente corte esse cordão umbilical e ele possa prosseguir nessa nova jornada. Então ele vai, né? É bom que a gente então se mantenha ocupado, porque ele precisa começar uma vida nova. Se a gente ficar sempre atraindo, sempre pensando, não é? A gente vai estar dificultando
a jornada deles no mundo espiritual. Então, a gente pode e deve doar aquelas coisas, ajudar tantas pessoas necessitadas, não é? Como o Chico muitas vezes orientou as mãezinhas a adotarem filhos, a ajudarem abrigos, enfim, que a gente vai ter então repletar o nosso coração com o amor de Deus. Nazareno, como evitar o pensamento fixo quando estamos em estado depressivo? Pessoal, os pensamentos, Jesus nos ensinou que não adianta a gente combater o mal. Ele vai nos ensinar: não resistais ao mal. Se alguém te bater uma face, oferece-lhe também a outra. Então a gente não entende como é que eu não vou resistir ao mal. É porque quando a gente resiste ao mal, quando a gente tenta combatê-lo, a gente fortalece, a gente amplifica a sua força. Então, quando vem aquele pensamento negativo, a gente deve substituí-lo por pensamentos nobres, através de leituras edificantes, assistir palestras, frequentar a casa espírita, a igreja, o templo, os trabalhos sociais, assistir um DVD, escutar um CD de MP3. Eu passo o dia no carro escutando palestras. Tem esse tal de tablet agora, para todo lugar eu vou com tablet escutando palestra. Então eu acho uma maravilha, eu gosto, vou fazer caminhada escutando palestras. Então vejam que a gente pode manter o pensamento a salvo. Quando eu coloco na TV, quando eu coloco uma palestra, é impressionante como a psicosfera da casa muda. O culto do Evangelho no lar, que a gente pode e deve fazer pelo menos uma vez por semana, meia hora é suficiente, ler em voz alta, porque quando a gente lê em voz alta, aqueles espíritos que não têm ainda muita consciência, que desencarnaram e não conseguem ler os nossos pensamentos, vão escutar a nossa voz, vão ser esclarecidos pelo Evangelho de Jesus, pelo livro dos Espíritos, pelas mensagens que a gente pode ler ali em voz alta, e eles então começam a perceber os bons espíritos que ali se encontram para atender a todos nós, encarnados e desencarnados. Então é uma verdadeira terapia em casa para nós, O culto do Evangelho lá, que a Federação Espírita Brasileira tem folders ensinando como fazer, que é muito simples, mas que a gente tem esse cuidado de fazer com regularidade, enfim. Então, substituir é como Buda ensinou a seus discípulos. Havia um deles que tinha muita dificuldade de meditar. Dirigiu-se ao mestre e disse: mestre, eu não consigo silenciar minha mente. Por mais que eu tente, silenciá-la, eu fico pensando nisso, naquilo outro. O que é que eu faço? Buda sorriu e disse: não tem problema, você pode pensar em qualquer coisa, só não pense no macaco. Macaco? É aquele mal, o macaco? Pense em qualquer coisa, só não pense no macaco. Ele achou estranho, retornou até a sua cela. 2 horas depois ele retorna: mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então, quando a gente vai combater os maus pensamentos, a gente acaba fortalecendo eles. Então vamos substituir, Então às vezes até na prece as pessoas, assim, às vezes sem nenhuma maldade, elas assim: olha, vamos fazer a prece, vamos esquecer todos os nossos problemas. Aí a pessoa lembra do problema, Então não fale disso não, Olha, vamos aqui na prece agradecer a Deus, a bênção da vida, as oportunidades, essa casa que nos acolhe, enfim, a gente vai falar das coisas positivas e não ficar falando, Então eu estou com depressão, não, eu estou romântico, vai passar, são só alguns dias, enfim, vamos aproveitar para meditar, para descansar o corpo, enfim, nós podemos e devemos aproveitar aquele momento de reflexão para nos ajudar, tá certo? Então, também essa questão que a gente pode abordar. A pessoa pediu para falar sobre umbral, que nós falamos ontem. Eu acho que não vai dar tempo da gente tirar o medo de vocês de ir para o umbral, mas se vocês quiserem, no finalzinho a gente abre um espaço, mas demora 5 minutos a mais, tá? Já tem gente com medo do umbral aqui? Ou é porque já estão conformados que vão? Mas tem na palestra de ontem que está gravada também. Nazareno, minha mãe tem depressão há 40 anos e ela não quer mais tomar sol, não quer mais sair de casa. O que fazer? Bom, pessoal, aí a gente teria que ter um estudo mais aprofundado, mas é importante que a gente use a medicação para dar forças, que a gente verifique o que tem de problema. Às vezes é um trauma, é um problema sério. Adenauer Novaes, um psicólogo espírita, atendeu uma senhora que tomava remédios com uma depressão muito grave há 17 anos. Ela trouxe um saco com remédios para mostrar para ele. E ele disse assim: olha,
que grande segredo é que você traz e que nunca contou para ninguém? Ela disse, mas Sr. Adenauer, aqui é seguro? Aqui é um ambiente, tem um sigilo profissional, enfim, né? Você tem certeza que ninguém vai escutar? Não, ninguém vai escutar. É que o meu filho, meu segundo filho, ele não é filho do meu marido. Meu marido estava me traindo com outras, e eu tive um relacionamento com outra pessoa, e surgiu esse bebê. E é uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Mas conte. Você não está com a sua filha, que é tão querida? Conte para ela, seu filho agora já é um homem maduro. Liberte-se dessa mágoa, dessa culpa. Admita. E ela, quando contou para a filha, então, que elas compreenderam, perceberam, ela então passou a ter uma vida muito melhor daquele instante, a partir daquele instante, e não mais retornou ao seu consultório. Então vejam que às vezes há questões de sentimento de culpa, de obsessões, é muito comum o sentimento de culpa. Eu sugeri a vocês que assistissem a palestra Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, que é bem terapêutica para nos ajudar, além do seminário que Divaldo Franco também tem, sobre perdão e auto-perdão em 4 CDs, tá? E se você tiver a oportunidade, assistir as várias palestras sobre depressão para saber como lidar com o assunto. Essa aqui também não vai dar tempo, nós vamos voltar para os slides e a gente vai fazer o nosso encerramento, tá bom? Bom, só faltam agora 35 slides, né? Mais umas 3 horas a gente vai terminar, né? Então, mas a gente vai correr, brincadeira, faltam só 5. Bom, desenvolver o desapego da personalidade. Nós não somos quem dissemos que somos, nós somos espíritos imortais, né? Da vaidade intelectual, dos condicionamentos, dos atavismos que nos prendem, da cultura, da culpa, não é? Do pecado, enfim, como a gente viu ontem, para aprender a nos melhorar. Esse medo de desagradar aos pais, de não se amar, de querer agradar a todos. Então, muito importante a gente desenvolver esse auto-amor, né? Até das imitações, a gente às vezes quer utilizar estereótipos, quer, não é, ser como Madre Teresa, como Francisco de Assis, como Divaldo Franco. Será que a gente dá conta? Então a gente ter mais humildade também e saber que somos únicos e que a natureza não dá saltos. Então que a gente pode, como Jesus nos fala, brilhe a vossa luz. O desapego do passado, então deixar o passado para trás, como Jesus nos ensina, o trabalhador que lança a mão da charrua, aquele que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Se a gente não deixa o passado passar, ele vira presente e muitas vezes nos atormenta. Então o Espiritismo não prega o arrependimento mórbido, as culpas paralisantes, não, nos convida ao trabalho no bem, à caridade que cobre uma multidão de pecados. O desapego do resultado, que está lá no Bhagavad Gita, na canção sublime do hinduísmo. Krishna ensina a Arjuna que nós temos que nos desapegar até do resultado. A gente vai fazer uma coisa, vai fazer um evento, né? Programou, né? Divulgou, fez tudo, mas de repente não deu o público esperado. Não, mas se a gente fez a nossa parte, se a gente cumpriu as nossas obrigações, o resultado não nos pertence. Então a gente também se desapegar do resultado. Na criação dos filhos, não é? A gente sabe que ninguém está fora das mãos de Deus, então a gente vai fazer o melhor. Mas nós não estamos aqui para salvar os outros, não, nós estamos aqui para nos auto-aperfeiçoarmos, executando a vontade de Deus, concorrendo para a harmonia do universo. Então nós estamos aqui para nos melhorar, não é para melhorar o marido, melhorar o filho, não, a gente vai ajudar, vai esclarecer, vai orientar, vamos orar por eles, mas não estamos aqui para salvar os outros, é fazer caridade, mas sem salvacionismo, que muitas vezes é fruto do nosso orgulho. O desapego da razão, não é? E aí isso a gente vai aprender a perdoar com mais facilidade. Por que a gente é o dono da razão? Não, vamos compreender como os Espíritos nos falam, que os Espíritos superiores nos enxergam por todos os ângulos possíveis. Então na hora de julgar alguém, a gente tinha que analisar todo o passado reencarnatório da pessoa e ver como ela está muito melhor hoje. Perceber os condicionamentos, a educação que recebeu, os conflitos, os traumas, enfim. Quando eles analisam por todos os ângulos, a gente vê que a gente não tem o direito de julgar.
da supremacia religiosa, do fundamentalismo. A gente se apega muito da timidez, a gente tem muito medo das críticas, né? Enquanto que Bezerra de Menezes, no dia 16 de agosto de 1886, aquele homem ilustre, aquele médico dos pobres, que era um apelido jocoso, era um insulto, mas ele vai dizer que foi o maior elogio que ele recebeu em sua vida, foi ter o título de ser o médico dos pobres. E ele, no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, para mais de 2.000 pessoas, vai à tribuna para falar para aqueles intelectuais, aqueles políticos, médicos, e vai dizer, fazer um discurso defendendo a doutrina espírita e declarar-se espírita diante de todos. Porque aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei, testemunharei diante do meu Pai que está nos céus, né? Então a coragem de Bezerra de Menezes também, vencendo essa nossa timidez, que não é humildade, é covardia, é medo, como nós vimos ontem também, não é? O desapego da maledicência, do pessimismo, do corpo. Nós falamos aqui já do jumentinho de Francisco de Assis, da comida, das tentações, também a gente abordou a gula, não é? André Luiz, na série A Vida no Mundo Espiritual, recomenda a gente fazer uma prece antes das refeições. Vai dizer que melhora a produção dos sucos gástricos, acalma o nosso corpo. E muitas vezes a gente está comendo muito, mas é por ansiedade, é por estresse, e a gente quer encontrar na comida a dopamina para encontrar mais alegria, mais felicidade, porque o nosso corpo não está bem, porque não nutrimos ainda o amor, que é o alimento das almas, como nos ensina o capítulo 18 do livro Nosso Lar, não é? Então, por que a gente está comendo tanto? Vamos fazer uma prece antes, não é? Esse costume antigo, tão bonito, que a gente deveria manter também, está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. O desapego da beleza, não é? Porque a vida passa, a beleza também passa, e é muito importante a gente estar bem. Há uma mensagem do Espírito Albino Teixeira, chamada O que Mais Sofremos, que vai falar que o que mais sofremos não é a velhice do corpo, mas é o apego pelas aparências, né? Então é um apego também. Então, quanta gente sofrendo porque não quer, não é? Assumir a nova condição, essa nova fase de sabedoria, de experiência, de ser avô, de ser avó, de quanta beleza que existe na vida madura, quando a gente está numa condição mais tranquila do ponto de vista de evolução espiritual, do que quando na juventude, quando a gente está sob o império dos hormônios, do instinto da animalidade, da influência da sociedade, dos amigos, dos colegas, não é? Então, Nazareno, mas não pode fazer cirurgia plástica? Perguntaram a Francisco Cândido Xavier, no Pinga Fogo, em 1971, sobre a cirurgia plástica. Ele vai dizer que aquela cirurgia vai ajudar a pessoa a ficar mais bonita, a melhorar a autoestima, não tem nenhum problema, não é? O problema são os excessos, né? Tem gente que faz tanta plástica que a gente não reconhece mais, vê na rua, não sabe quem que é. Então, o cuidado do corpo, o cuidado do espírito, como está lá no Evangelho com o Espiritismo. Dizem que Chico Xavier, não é? Vai ficar calvo, vocês sabem, ele ficou bastante calvo, e no filme que a gente viu, fica parecendo que ele é vaidoso, que ele quis usar uma peruca para ficar mais bonito. Não é verdade. Dizem que além do frio, Pedro Leopoldo era muito fria, não é? E às vezes as pessoas queriam beijá-lo, beijando na cabeça, enfim. E Emmanuel vai dizer para ele: Chico, você tem que usar a peruca sim. E ele perguntou por quê? Ele disse: porque você não tem o direito de enfeiar o mundo. Olha que coisa. Então a gente apresentasse, né? Como vocês viram lá no Pinga Fogo, ele está lá de peruca e tal, bonitinho, não é? Na medida do possível, ele não era belo, não é? Então, qual o problema da gente se cuidar, da gente se querer bem? Claro, isso faz parte da autoestima. Alberto Almeida, ele é psicoterapeuta, o médico querido e expositor do Pará, ele vai dizer que ele é médico. E quando as pessoas chegam no seu consultório, ele também faz psicoterapia, e a pessoa chega com o cabelo todo desgrenhado, a roupa amarrotada, ele diz: olha, essa pessoa não deve estar bem, porque vestir-se adequadamente é um sinal de equilíbrio, né?
E Allan Kardec foi chamado por Camille Flammarion o bom senso encarnado. Então, a gente vestir-se conforme a ocasião. Claro, a gente não vai fazer um trabalho social na região carente, ostentando joias, né? Roupas de marca, porque isso incomoda até a gente vê aqueles carrões, né? Carros importados e tal, a gente fica, né? Um pouquinho incomodado. Por que também a gente não respeitar os nossos irmãos? Então, a gente ter essas questões também do respeito, da vestimento conforme a ocasião, porque não é a roupa que demonstra humildade, não é? Eurípides Barçanufo andava sempre de terno de casemira, sapatos bem polidos, não é? As pinturas a óleo que nós temos de Kardec, ele está lá muito bem posto, Bezerra de Menezes também, não havia fotografias, mas nas pinturas a óleo está lá, vereador, deputado geral. Vamos ver Chico Xavier sempre de paletó e gravata, quando possível, não é? Doados, emprestados, mas sempre se apresentando da maneira mais adequada, porque estão falando ali também em nome da doutrina espírita. Então, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Tem pessoas que vestem de maneira muito simples, despojada e muito orgulhosos ainda, não é? Não é o reino. O reino de Deus realmente não vem com aparência exterior. E a quebra financeira, Nazaré? Bom, meus amigos, a quebra é um tratamento intensivo. E eu precisei também desse remédio amargo para nos restituir a saúde. Nossa família, não é? Meu pai tinha muitas posses e ele resolveu montar um negócio para os filhos, porque ele queria que a gente tivesse dinheiro, também fosse rico, e montou uma rede de lojas. E a gente, sem nenhuma experiência, eu com 18 anos, minha irmã também com pouca idade, e a gente tentando lidar com aquela empresa muito grande, a gente teve muitos problemas de furtos. Naquela época da hiperinflação, tomamos dinheiro emprestado nos bancos, aqueles juros imensos, e tudo que nós fazíamos, meu pai vendia os seus bens e colocava costumeiramente na empresa, e a empresa devorava aqueles bens e nós saímos de lá sem nada. Fomos despejados de casa. Antes que o oficial de justiça chegasse com a ordem de despejo, nós saímos. Mas nós chegamos a ser despejados de casa. Perdemos tudo. Não só a empresa, mas todo o patrimônio que meu pai tinha. E foi uma lição muito boa para mim. Porque foi naquela época que o meu coração ficou o solo fértil, onde a gente está pronto, mais humilde para receber a mensagem espiritual. E ali, eu comecei a estudar a doutrina que eu não conhecia, e graças ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao Livro dos Espíritos, meus amigos, eu não cometi o suicídio se não fossem essas obras. Eu certamente teria ceifado a minha vida. Vamos à mensagem dos sequestros, não é? E acontece uma verdadeira obsessão chamada obsessão da cobrança. Os nossos cobradores, os fornecedores ficavam ligando todos os dias, porque eles sabem que quanto mais incomodar, mais a pessoa quer se livrar e quer pagar logo. É uma tortura. E a melhor coisa que a gente pode fazer é o que? É dizer: olha, meu amigo, olha, eu não tenho mais condições. Fizemos tudo que estava ao nosso alcance, agora o senhor, por favor, procure o nosso advogado. Arruma um advogado, um amigo que tem formado direito. Na hora que você passa para o advogado, aí o credor vê que o negócio não tem mais jeito. Não liga mais para a gente. Se ligar, vai ligar uma vez para o seu advogado. Ele vai dizer: olha, nós estamos fazendo análise, fazendo levantamento dos bens e vamos pagar o que é possível, porque nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance para ajudar, para tentar pagar tudo. Não era o nosso objetivo quebrar, nós não estávamos ali aplicando golpes. Há pessoas que fazem isso, mas não era o nosso caso. Sofremos muito, foram vários anos, e a gente comprava a prazo e vendia à vista. Então a gente tinha sempre contas a pagar de 15 dias atrás. Se fechasse a loja, iam se acumulando como fosse uma bola de neve. E a gente não podia nem parar, porque a gente não sabia fazer nada. O que a gente ia fazer da vida? E aí os débitos se avolumando, e a dívida foi se tornando muito grande, até chegar ao ponto que a gente não tinha mais crédito, fomos comprar somente à vista, e em pouco tempo não havia mais recursos para nada. Foi a melhor coisa, foi fechar as portas. Meu pai já era aposentado, nós fomos viver da aposentadoria de meu pai. E foi uma grande lição. Voltamos para Fortaleza, onde nós havíamos deixado a nossa cidade há 12 anos, e lá em Fortaleza nós começamos uma nova vida. Não tinha nem dinheiro para colocar gasolina no único carro que sobrara, porque nós passamos a ter um padrão de vida muito alto, carros de luxo, apartamentos na beira-mar, enfim, uma vida de rei, os filhos muito mal acostumados. Não era só o prejuízo da empresa, era que nós gastávamos muito também. Tudo fácil, não? Então vejam como
a gente foi aprendendo. Aí eu fui fazer uma outra faculdade, fui formar em Direito, fui advogar com meu pai, e a gente foi montando o escritório devagarzinho, e hoje ele está completamente recuperado. Os Espíritos me ajudaram em 2 concursos públicos. Me colocaram para trabalhar no INSS, que eu adorava atender as pessoas doentes, os velhinhos, para conceder a aposentadoria, os benefícios, enfim. Eu ajudava a distribuir livros espíritas. Era o melhor trabalho que eu tinha, mas o salário era muito pequenininho. E aí eu dizia: Senhor, se eu ganhasse 4 mil reais por mês, estava bom, eu não tenho muito luxo, não é? Eu quero casar com uma mulher simples, não é? Era solteiro ainda, não é? E 4 mil reais está bom. Aí eu ganhava 1.000 e pouco, e aí eu disse: não, olha, eu vou fazer psicologia, porque aí, como eu trabalho só 6 horas aqui no INSS, à tarde e à noite eu vou poder clinicar, vai dar para ganhar 4 mil reais. Mas os Espíritos tiveram outra ideia. Quando eu estava no primeiro semestre ainda de psicologia, eles me passaram no concurso público, sem eu ter estudado nada, meus amigos. Teve até prova física, e eu sedentário, tudo, não sei como, perdi 8 quilos sem explicação antes da prova. E passei no concurso da Polícia Federal. Hoje eu sou papiloscopista, é o perito que trabalha com impressões digitais, que vai no local de crime, que revela a identidade, a autoria do crime, enfim. Um trabalho muito bacana. Eu trabalho na assessoria jurídica, não ando nem armado, fiquem tranquilos, tá? E vocês sabem qual foi o meu primeiro salário na polícia? 4 mil reais. Eu devia ter pedido logo 10 naquela época, né? Eu fui pedir só 4, mas a gente teve reajustes e tal, não é? E a gente vive com pouco, mas vive muito bem, não é? Meu pai ajudou a comprar meu apartamento, a minha esposa trabalha, enfim, ela é muito simples, Deus me mandou esse texto. Minha mulher é tão econômica que você não imagina. A gente vai para as lojas, eu fui querendo comprar as coisas e ela: não, tá bom, vamos embora, não é? Vocês já viram, não? Mulher assim, que maravilha. Então a gente tem aquela vida tranquila, sem débitos, enfim, vivendo no nosso trabalho. Vejam como existe a providência divina. Ela fazia muitos concursos e não passava em nenhum. Estava estudando, eu disse: não pare de trabalhar, vá só estudar, para ver se você passa logo. Ela ficou 1 ano, 2º ano já estudando. Eu disse: Fernanda, você tem que também frequentar uma casa espírita. Ela era católica, já estava se tornando espírita, graças ao culto do Evangelho lá. Eu disse: você tem que também frequentar uma casa, buscar, como Jesus nos fala, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E aí ela aqueceu e foi para o estudo sistematizado, onde eu dou aulas na comunhão, e começou a frequentar. Ela chegou no meio do semestre já, e quando ela chegou, eu disse: olha pessoal, essa é minha esposa, ela já fez mais de 40 provas e não passou em nenhuma, mas eu disse a ela que quando ela começasse aqui a frequentar, logo logo ela iria passar no concurso. Meus amigos, eu não terminei de fechar a boca. 4 semanas depois, quando era já a confraternização do final do semestre, eu cheguei para os alunos: meus amigos, tenho uma ótima notícia para dar. Ela disse: o que foi? Fernanda está grávida? Eu disse: não, ela passou no concurso. Agora ela não deixa mais de jeito nenhum o EJD, o estudo, né? O estudo sistematizado, o estudo aprofundado, os vários estudos, como vocês têm aqui, o de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de introdução, enfim, o estudo da doutrina espírita, que tem várias modalidades diferentes e todas muito boas, porque são orientadas, baseadas nas obras de Kardec. Aí ela já está no 4º emprego, já passou em 4, não larga mais o estudo de jeito nenhum, né? Então veja como existe a providência divina, como Jesus nos dá essa certeza. Porque a gente às vezes fica: ah, Nazareno, mas Jesus falou: batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis. E eu vivo pedindo para ganhar na Mega Sena e nem no jogo do bicho eu ganho. Será que Jesus estava mentindo? Não, pessoal, é porque Deus nos dá o que é melhor para o nosso espírito, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Então, por exemplo, nós somos ainda crianças espirituais. Se a gente perguntar para uma criancinha de 4 anos de idade: meu filho, faça de conta que eu sou o gênio da lâmpada de Aladim, você tem direito a 3 pedidos, o que é que você quer? Eles vão dizer: ah, mamãe, nunca mais eu quero, não é, fazer dever de casa, nem ir para a escola. Eles normalmente não gostam: eu quero passar o dia brincando, jogando videogame. Vocês vão deixar? Não, meu filho, você precisa ir para a escola, como precisa ir para a evangelização infantil, porque lá a educação do espírito é mais importante do que a da escola.
E os pais dizem assim: não, quando meu filho crescer ele vai escolher a religião que ele quer. Nada disso. Se nós sabemos que a doutrina espírita é boa para nós, nós temos o dever de orientar nossos filhos, e não foi por acaso que eles reencarnaram em um lar espírita, nos ensina Divaldo Pereira Franco. Para a escola a gente não deixa faltar, não é? Porque é para ganhar dinheiro, mas para se tornar um homem ou uma mulher de bem, a gente vacila, né? Não, você vai e eu vou também junto com você para a escola de paz, né? É importante que os pais estejam estudando também, dando exemplo para os filhos, além do culto do evangelho lá. Segundo desejo, meu filho: mamãe, nunca mais eu quero ir para o médico, nem tomar vacina, nem para o dentista. Vocês vão deixar? Não, meu filho, é preciso, é necessário para a sua saúde, enfim. Terceiro desejo: mamãe, nunca mais eu quero tomar banho. Lá no Ceará não tem esse problema, as crianças adoram tomar banho, mas não tem muita água. Por que a gente não atende os desejos dos nossos filhos pequenos? Porque eles não sabem o que pedem, não é? Então Deus vai nos dar tudo que é melhor para o nosso espírito. Às vezes a riqueza era uma prova muito difícil que a gente podia falhar. Então a gente tem que pedir a Deus inspiração, força de vontade, disciplina, não é? Bom ânimo, que os bons espíritos nos inspirem, que a gente tenha forças, enfim, a gente não sabe o que pede, porque Jesus é muito claro ao nos dizer que se vós que sois maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais nosso Pai que está no céu saberá dar boas coisas aos seus filhos. Qual pai que o filho lhe pedindo um pão lhe dará uma pedra? Qual pai que o filho lhe pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Então Jesus nos fala da providência divina que está a favor da nossa evolução espiritual e não aos nossos caprichos infantis. Então a gente compreende muito melhor. E está lá em um livro dos Obras Póstumas, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos podem influenciar na riqueza, se podem nos trazer riqueza, facilidades. E os espíritos respondem que sim. Nazareno, então eu vou ler correndo esse Livro dos Espíritos agora, não é? Se os espíritos podem ajudar na nossa riqueza. Mas Kardec fica desconfiado e pergunta: mas qual a natureza, qual a classe desses espíritos? E eles respondem: depende da intenção, mas normalmente são espíritos maus que vos desejam fazer falir pela prova da riqueza. Olha, então às vezes nem sempre a riqueza, não é estimulada por bons espíritos, às vezes são porque sabe que a gente vai falhar naquela prova da riqueza, que é uma prova difícil. Nada contra, como nós dissemos. E está lá em Obras Póstumas, Allan Kardec, passando por muitas dificuldades, como ele sempre enfrentou, tendo que bancar muitas vezes a publicação da Revista Espírita. Foi o primeiro exemplar, ele bancou com suas próprias posses, e com a renda ele reinvestia na divulgação dos livros espíritas, apesar das calúnias, dizendo que ele era muito rico, que tinha carruagens puxadas por 4 cavalos, tapetes muito caros na sua casa. Coitado de Allan Kardec. E aí ele inclusive quebrou também. Ele fundou o Instituto Rivaio, era uma escola baseada nos métodos de Pestalozzi. Só como o governo prestigiava o clero à época, Napoleão III faz um acordo com a igreja, ele experimenta muitas dificuldades, e tinha um tio como sócio, e o tio vivia nas farras, nos balneários famosos que havia na Europa, e dilapidou todo o patrimônio. Ele teve que fechar as portas e vai trabalhar como professor no Liceu Polimático de Paris, como guarda-livros, que é como se fosse contador. Trabalhava, varava as madrugadas com bico de pena, a luz de velas e o amparo da nossa querida Gabi, Amélie Gabrielle Baudet, não é? Ontem, Dia Internacional das Mulheres, que foi o seu sustento, foi a sua força, 9 anos mais velha que ele, e um anjo em sua vida. Mas ele então, em Obras Póstumas, um dia ele pergunta ao Espírito da Verdade, que muitos defendem que é o próprio Cristo, e ele pergunta: eu sei que os bons espíritos irão me ajudar do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista material, será que eles também poderão me ajudar? E o Espírito da Verdade lhe diz: não te ajudar seria não te amar. E jamais faltou, meus amigos, Allan Kardec, o necessário para o seu trabalho. Então não te ajudar seria
não te amar. A espiritualidade concorre a nosso favor, abençoa os nossos propósitos nobres e nos auxiliarão na tarefa da divulgação do Evangelho de Jesus. Confiemos na providência divina, auxiliemos as nossas casas, as nossas federativas, a União das Sociedades Espíritas, de São Paulo, de Jales, de Taubaté, aqui de Mogi das Cruzes, enfim, para que a gente possa levar esse santo consolador a tantos corações que sofrem. Quantas mãezinhas chorando, um filho querido que desencarna, quantos jovens, homens e mulheres buscando as drogas, quantos lares destruídos pelo alcoolismo, quantas pessoas pensando e cometendo o suicídio, quando a luz do Consolador poderia levar alívio, conforto e esperança para tantos corações. E nós apegamos àquilo que vai passar, que não levaremos. Vamos ajudar mais, vamos ser colaboradores da nossa casa espírita, vamos ajudar com o nosso trabalho voluntário, colocar as nossas posses, nossos bens a serviço de Deus, porque receberemos em cêntuplo tudo aquilo que renunciarmos na terra, por amor a Ele, por amor a Jesus. Crise vai ser oportunidade. Nós vamos aprender a viver com menos no momento da crise, da quebra, não é? Estamos aí vendo o problema da Grécia, também da Espanha, Portugal em menor escala, os Estados Unidos recuperando uma depressão muito grave. A gente vai aprender a gastar menos, né? A viver mais econômico quando passar a crise, e tudo passa, meus amigos, não é? Vai sobrar mais para a gente viver melhor, com mais conforto, para ajudar mais as casas espíritas. E um dia Chico estava muito aflito, e ele vai pedir: Emmanuel, peça a Nossa Senhora para que ela me mande uma mensagem, um recado, porque eu estou sofrendo muito. O seu protetor parte em direção aos páramos celestes e depois retorna. Chico, a senhora mandou dizer a você que tudo passa e que isso também passará. E Chico ficou tão feliz com aquele recado, escreveu num cartaz bem grande e colocou logo no seu quarto, na parede. Quando ele acordava de manhã e lembrava dos problemas, ele via o quadro: tudo passa. E ele disse: vai passar. E as coisas foram passando, ele foi ficando feliz. Realmente tudo passa. E quando estava então eufórico, Emmanuel certa vez chegou e disse: Chico, essa alegria toda também passa, vamos trabalhar. Então tudo passa. Hoje, quando olhamos para trás, que lembramos da quebra financeira, foi como um sonho, como um pesadelo, nem parece que aconteceu com a gente. Então tudo passa. Um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de perseverança. Trabalhe, batei, abri-se-vos-á. Os bons espíritos irão nos auxiliar a nos recuperar. Não recuperar do orgulho, mas para sermos então atendidos com o que de fato precisamos, não é? Quem tem que ficar preocupado, pessoal, é o credor, não é o devedor. O credor tem que ficar preocupado se vai receber ou não, não é? Mas o devedor fica sofrendo tanto, não é? E a gente não, a gente depois que colocou para o advogado, pronto. Os bancos que cobravam milhares de reais fizeram acordos por valores mínimos. Eles que têm, não é, lucros de bilhões de reais por ano, eles lançam naquela conta de provedores duvidosos, abatem no imposto de renda e passam bem. E faz parte do risco do negócio. A gente coloca uma empresa, vai vender. Se a gente vende para alguém que não está bem das pernas, a gente está correndo risco. Então também foi imprudência do credor vender para aquela pessoa que agiu de boa fé. Então vejam que nós não temos culpa. Colocamos uma responsabilidade por cotas, não é? Uma empresa de cotas por responsabilidade limitada. A empresa é limitada somente ao capital. Se eu coloquei uma empresa com 100 mil reais, eu só respondo pelos 100 mil reais. Além disso, não, o patrimônio do sócio é diferente, a não ser que a gente haja com fraude, não é? Com meios diferentes, enfim, com golpes, aí sim, aí a gente pode responder por aquilo. Mas caso contrário, não, a gente vai, somente aquele capital é que importa. Então, nada de ficar sofrendo tanto daquele terrorismo que acontece. Peça ajuda de um advogado, de um amigo, de uma pessoa, e recomece a sua vida, porque o Pai nos ajudará, não é? Então essas dicas que nós queremos trazer para o negócio. Para nós irmos concluindo, Raul Teixeira conta que ele era professor
Na época não era professor universitário, e eles ganhavam muito pouco, e um dia estavam ali revoltados com a falta de aumentos, e se juntou aquele grupo de professores, e Raul começou a falar, e vocês sabem da oratória, do poder de persuasão daquele amigo tão querido de Niterói, que hoje se recupera de um acidente vascular cerebral, dando-nos um testemunho de coragem, de fé, de esperança, de confiança em Deus. E eles estavam lá falando, daqui a pouco a Raul começou a falar, isso é um absurdo mesmo, que o governo fez isso, que o governo fez aquilo, isso é um escândalo, esse salário de miséria, e falando, e todo mundo cercou-se para escutá-lo, ele falando, chega, salivava assim, e de repente ele vê o Espírito Camilo, o seu orientador espiritual, se aproximando. Ele disse, meu Deus, isso é hora de mentor aparecer. Já começou a diminuir o ritmo, e tal, e falando, não, e tal, assim, não, porque não é bem assim, e tal, vocês sabem também das dificuldades, Aí disse que o Espírito se deteve diante dele e perguntou, meu filho, por que você fala tanto? Olhe, vocês estão trabalhando hoje o que não trabalharam em vidas passadas. Vocês receberam naquela época e não trabalhavam. E agora Deus é tão misericordioso que está dando a oportunidade de vocês trabalharem o que havia faltado. E ainda dá uma ajuda de custo para vocês se manterem. Aliás, quer dizer que o nosso salário é ajuda de custo? É, ajuda de custo, Mas depois que vocês terminarem de trabalhar as horas que faltavam, vai ficar tudo bem. Aí ele perguntou, e Camilo, falta muito? Diz que o Espírito nem respondeu, E hoje, já está na condição de professor universitário, de física, enfim, da Universidade Federal. Ele tem então uma condição salarial muito melhor. Mas veja, então às vezes a gente retorna aqui na Terra para devolver o que a gente tomou indevidamente, passar pela prova que vai nos ensinar o desapego, Enfim, vencer essas questões materiais, que a gente precisa se libertar delas. Então nada de desespero. Bem lembrar, como nos ensina Paulo, que de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Confiemos em Deus, confiemos na providência divina. Francisco, pobrezinho, vivia sem nada, e jamais lhe faltou o pão, jamais lhe faltou ajuda. Um dia ele vai pedir esmolas, estende as mãos, e um senhor muito rico cospe-lhe em suas mãozinhas. Ele vai dizer do fundo do coração, meu Senhor, isso é realmente, verdadeiramente o que eu mereço. Mas será que o Senhor não tem nada para nós darmos aos nossos irmãos pobrezinhos? O homem se comove, se compadece e ajuda Francisco. Então vejam, como o Chico Xavier, sem riqueza, com salário de miséria, vai ajudar de tantas crianças, dos seus sobrinhos, dos seus filhos menores, do segundo casamento, de Dona Cidália Batista, com todo aquele trabalho lindo. Quantas vezes ele balançava o berço em que a criança chorava, e com outra mão ele psicografava, enfrentando as dificuldades financeiras, como nós vimos aqui, sem nunca beneficiar-se da mediunidade. Como, meus amigos, Confúcio estava certo, que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitas propriedades, não é este o verdadeiro rico. O verdadeiro rico é aquele que precisa de pouco para ser feliz. Este é o mais rico, porque nos diz o ditado popular, que com tudo sem Deus não é nada, e o pouco com Deus é muito. Quando a gente lembra do Salmo 23, na primeira estrofe está lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas vocês sabem como é que eu entendia? Eu lia, mas não entendi. Eu entendi assim, o Senhor é meu pastor, tudo Ele vai me dar, sem que eu faça nada por isso. É isso que está escrito lá? Nada me faltará, ou não me faltará, como algumas traduções trazem também. Então, quando o Senhor for realmente nosso pastor, quando confiarmos verdadeiramente na providência divina, nada nos faltará, porque estamos plenos da confiança em Deus. Então, às vezes a gente tem que devolver, como nos ensina Raul, ou tem que trabalhar o que a gente não trabalhou, Tomar os cuidados com a questão do suicídio. Aqui não vai dar tempo,
Eu queria só falar rapidamente do desapego de Jesus, que Ele não só pregou, mas Ele viveu. A gente quer ter um berço de ouro, quer nascer em uma família nobre, e Ele, o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia, governador espiritual da terra, Ele reencarna em um estábulo. A gente fala manjedoura porque é mais suave, é um eufemismo, mas Ele nasceu num estábulo, segundo as tradições. Não tinha onde hospedarem seus pais, e numa noite fria Ele nasce para trazer luz ao mundo. A gente reclama da família, do marido, dos filhos, e Ele não teve a alegria de ter uma companheira para que lhe acalentasse quando chegasse cansado, filhinhos queridos para abraçar, para dar um sentido de ver. Ele, ao contrário, considerou toda a humanidade como seus filhos, como seus irmãos. Não pôde ter a alegria do casamento, seus amigos também. Os 12 homens que ele se dedicou com tanto afinco e tanto carinho. Pedro nega-o 3 vezes diante do palácio de Caifás. Judas vende por apenas 30 moedas de prata, o valor de um escravo. Ele é vendido por tão pouco. E no momento mais importante da sua missão, ele está sozinho, cercado pelas mulheres e por João, que era apenas um jovem, um adolescente. E ele retorna, aparece na Galileia, atravessando as paredes, as janelas, não é? Em espírito, e apresenta-se para eles como se nada houvesse acontecido. Não reclama dos amigos, a gente não, os amigos da gente, não é? Ah, me traiu, nunca mais quero saber, não é? E Jesus compreendia as limitações, as fraquezas de cada um. A gente reclama da casa, porque nós queríamos ter uma mansão, um apartamento duplex. E Jesus, o Filho mais excelente de Deus, dizia: as aves dos céus têm seus ninhos, e as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem sequer uma pedra onde recostar a cabeça. Ele não tinha nada. A gente reclama do carro, não é? Queria ter um carro de luxo. Qual era o carro de Jesus, meus amigos? Naquela época já havia bigas, quadrigas, carruagens luxuosas. E ele andava a pé nas estradas ensolaradas, empoeiradas da Galileia, da Judeia, da Samaria. Um calor de rachar durante o dia e o frio intenso durante a noite, porque no deserto faz frio à noite. E ele andava a pé. E a gente tão aflito, correndo, desavorado, não é? Preocupados com os bens materiais. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha roupas. No momento da crucificação, suas roupas são arrancadas pelos soldados romanos, que deitam sorte para ver quem ficaria com aquelas vestes ensanguentadas. E ele deixa a vida física com roupas sumárias, como Francisco de Assis pede também para ser enterrado com também roupas muito simples, quase nu. A gente quer um túmulo, uma lápide, não é, no cemitério, para honrar a nossa glória, a nossa família, o nosso nome. E Jesus não tem um túmulo onde ser sepultado. José de Arimateia tem que interceder junto a Pilatos e consegue um túmulo por empréstimo para sepultar o corpo de Jesus. A gente reclama, não é? De tantas coisas. E até esse grande tesouro que Deus nos concede, que são as nossas mãezinhas, Jesus a entrega para a humanidade. No momento da cruz, ele ora para João, um discípulo amado, e diz: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Até a sua mãe ele nos deu, ele renunciou, entregou a João. E a vida, que é o bem mais precioso, o primeiro de todos os direitos, questão 880 de Livro dos Espíritos, Jesus nos entregou em holocausto pela verdade. Não deu só a sua morte, porque às vezes a gente doa a morte. Ele doou toda a sua vida para que nós tivéssemos vida em abundância, e entregou-se como Cordeiro de Deus para nos dar o exemplo da renúncia, do desapego, da confiança irrestrita em Deus, porque a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Então a providência divina, nós já falamos aqui também.
E a gente vai encerrar então o convite. Os espíritos estão querendo que eu conte uma história. Posso contar uma história? Divaldo Pereira Franco, no seminário sobre a paz, ele vai nos contar a história de um menino pequenino, com apenas 6 anos de idade, vitimado pela leucemia. O menino Bill está internado em um dos melhores hospitais de Santa Mônica, na Califórnia. A sua mãe, muito aflita, com câncer do sangue, não é? A leucemia, faz tudo para ajudá-lo e vai conversar com os médicos e pergunta: doutores, como é que está a condição do nosso Bill? Minha senhora, nós já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Transplante de medula, tudo. E não há nada mais que possamos fazer. No máximo, em mais uma semana, ele despedirá-se da vida. Ela sai chorando, vai até o quarto, vê a criança deitada, frágil, magro, esquálido. E quando ela se aproxima chorando, o filho, como que se percebesse, vai perguntar: mamãe, está perto, mamãe? Que é isso, meu filho? Você vai ficar bom. Você está sendo atendido nos melhores hospitais da América. Não diga isso, meu filho, você vai ficar bom. Mas ele, como que percebesse que a morte se aproximava, vai dizer: mamãe, está perto, mamãe? Está, meu filho. Infelizmente, os médicos disseram que no máximo em mais uma semana você se encontrará nos braços de Deus. Naquele momento, ela vê uma lágrima longa escorrer do rosto do menino e ele dizer: que pena, mamãe, eu queria tanto ser um bombeiro voluntário. E ela fica com o coração em pedaços. Mas tem uma ideia, resolve ligar para o corpo de bombeiros. Quem atende é o comandante. Ela pergunta: será que o senhor poderia mandar um de seus homens para despedir-se do meu filho que está morrendo? Minha senhora, nós podemos fazer um pouco mais. Mande-me as medidas do Bill, da roupa, da calça, a circunferência da cabeça, e diga que para ele que na próxima semana, na quarta-feira, nós faremos a graduação de uma turma de bombeiros voluntários e ele estará conosco para se tornar um de nós. Ela conta para ele. O menino tem um espasmo e enferrece a face, fica tão feliz. Quando chega na quarta-feira, ele é levado lá na cadeira de rodas, com plasma ligado às suas veias, enfileira-se diante dos demais companheiros, e o comandante vai, não é, dizer: bombeiro Bill, ajude-me a hastear o pavilhão nacional, não é? E eles erguem a bandeira, ele está feliz, está em estado de graça. De repente os alarmes tocam, e o comandante percebe que se trata de um pequeno foco de incêndio facilmente debelável. E tem uma ideia: bombeiro Bill, está acontecendo incêndio. Você não vai se juntar a nós para combatê-lo? Ele olha para a mãe olha para o médico, tudo bem. Colocam então na viatura e ele sai com os demais companheiros até o local. Ajuda a segurar o jato d'água. Está feliz porque está trabalhando como bombeiro, salvando vidas. E eles então retornam. Ele vai para o hospital. Ele passa várias semanas muito bem. Mas quando então está se exaurindo as forças do corpo para alçar o grande voo, a sua mãe resolve ligar de novo para os bombeiros. O comandante atende e pergunta: será que o senhor poderia mandar um de seus homens para despedir-se do meu filho? Senhora, nós podemos fazer um pouco mais. Diga-me em que apartamento ele se encontra. Avise ao serviço social, aos médicos, às enfermeiras, que não se preocupem, porque nós chegaremos aí com várias viaturas. E que eles não fiquem assustados. E de repente, em breves minutos, vários carros de bombeiro vão singrando as ruas de Santa Mônica, com as sirenes ligadas, as luzes acesas, e a escada Magiros é estendida até o 4º andar do hospital. E o comandante, cercado por 11 homens, vai entrando pela janela. O menino sorri, e o comandante conversa longamente, depois diz: bombeiro Bill, eu despeço, vá em paz.
Mas diga ao nosso chefe que está nos céus, que nós continuaremos aqui combatendo fogo, defendendo as vidas, porque nós sabemos que você estará ao nosso lado, nos auxiliando. Ele sorri, fecha os olhos, despede-se do corpo e retorna ao reino dos céus. Meus queridos, todos nós podemos fazer um pouco mais. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se é necessário fazer grandes sacrifícios para que o homem se melhore na terra. E os Espíritos dizem que não. Que em verdade o sacrifício é bem pequeno, mas quão poucos de vós fazem esforços. Então vamos ajudar um pouco mais. Vamos nos libertando da ilusão maia, para podermos, enfim, proclamarmos a alegria, a verdade, o consolo, o amor, levando esperança a todos os nossos corações. E como nós estamos aí, um pouquinho tristes, não é? Nós vamos colocar o Cântico das Criaturas que Francisco de Assis nos ensinou. É de um filme chamado Clara e Francisco. Vocês encontram na Paulina, é da Paulinas Multimídia, vocês encontram em editoras católicas. São 3h20 de filme. Nós vamos mostrar só uma pequena parte, 5 minutos, para nós encerrarmos a nossa palestra escutando o Cântico das Criaturas. Se a gente puder diminuir as luzes.